Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Henrique Acosta, mais uma aula remota, né? Espero que todos estejam bem, se cuidando aí dentro das suas possibilidades. E para a nossa aula de hoje nós temos basicamente, uma revisão direcionada para os anos finais do ensino fundamental, mais precisamente oitavo, nono ano e o EJA 4, tudo bem? Então, é uma aula que faz uma revisão geral, uma breve revisão geral sobre o tema esporte, que foi trabalhado ao longo da unidade, mais precisamente aos esportes de aos esportes de rede e parede, que aí envolve vários outros esportes, Temos aí o voleibol, o badminton, o tênis de mesa, enfim, são vários esportes, Então, para iniciar, gostaríamos de tratar principalmente o esporte, que ele é praticado de diferentes formas, diferentes modalidades, e também pode ser utilizado para diferentes objetivos, E de acordo com o que nós trabalhamos dentro do esporte, ele pode ser o esporte profissional, pode ser o esporte amador, e também pode ter objetivos diversos, como, por exemplo, praticar por lazer, praticar por profissão, praticar para ter saúde, enfim. O esporte, de uma forma geral, ele pode ser cientificamente conceituado como uma prática social que institucionaliza os aspectos lúdicos dos jogos. Então, podemos dizer basicamente que os esportes, na sua essência, como meio, como fenômeno esportivo, ele se dá basicamente a partir da padronização das regras, E essa característica de padronização das regras, ele vem desde lá do século XIX, Quando os passatempos, ou seja, os populares, começavam a ganhar regras oficiais para possibilitar competições entre pessoas de diferentes lugares, enfim. Quando começou a padronizar, institucionalizar e criar regras que fossem comuns, ou seja, iguais para todos os lugares do mundo, o fenômeno esportivo começou a ganhar outras proporções, principalmente no caráter competitivo, tudo bem? O esporte de competição. E aí, atualmente, o esporte pode ser classificado de diferentes formas. Então, quanto à sua composição, se vai ser individual, coletivo, se pelo meio que vai ser praticado, se ele é aquático, se ele é terrestre, se ele é aéreo, enfim. Existem várias formas, No momento, nós estamos usando a classificação a partir das características de execução, Que aí nós temos os esportes de marca e precisão, os esportes de rede e parede, os esportes de invasão, enfim, várias outras formas, tá? Então, podemos dizer que os esportes de rede e parede, são aqueles esportes onde os participantes, os adversários, eles não se misturam, ou seja, cada um tem um espaço de jogo, que normalmente são divididos por uma rede, que fica ao centro da quadra, e a interação dos participantes é basicamente a partir do instrumento do jogo, Não há contato físico entre os participantes, tá certo? E aí, é claro, existem vários, como eu já falei antes, tem aí um esporte coletivo, por exemplo, que é o voleibol, que é muito difundido no mundo, muito conhecido mundialmente falando. Temos também aí os esportes individuais, como por exemplo o badminton, o tênis de mesa, que em alguns casos também são praticados também em duplas, tá certo? E aí, falando agora já específico do voleibol, O voleibol é um esporte, como eu falei, coletivo, jogado por 6 pessoas em cada equipe, divididos por uma rede, ao centro. Essa quadra ela tem aí 18 metros de comprimento por 9 de largura, onde cada quadra de jogo ela é dividida aí em zona de ataque e defesa, para que os jogadores possam fazer suas ações de acordo com a posição em que se encontram, tá certo? Essa rede, essa altura da rede, ela varia de acordo com a categoria e com o gênero de competição. No caso dos homens ela é um pouquinho mais alta, E no caso das mulheres ela fica um pouquinho mais baixa, pelas características físicas de cada um deles, Inicialmente o voleibol foi criado lá nos Estados Unidos, pelo professor William Morgan, na Associação Cristã de Moços,
E surgiu basicamente com a intenção de criar uma modalidade que não tivesse muito contato físico, ou seja, nenhum contato físico, e que não exigisse tanto das capacidades físicas, né? Não fosse tão cansativo de se jogar. E também pudesse ser jogada durante os grandes invernos, né? Lá tem um período de inverno que neva muito e não dava para praticar alguns esportes ao ar livre. Então, inicialmente foi chamado de mintonete, tá certo? E aí teve algumas regras básicas, né? Que com o passar dos anos foi gerando adaptações, modificações para melhorar o jogo, deixar o jogo dinâmico, né? Hoje é uma partida disputada, né, no melhor de 3 sets, no caso, quem vencer 3 sets vence, né, podendo ir até 5 sets, no caso do tie break, tá certo? Então, os 4 primeiros sets, né, são disputados em sets de 25 pontos corridos, né, e no caso de necessidade de um quinto set para desempate, é um tie break de 15 pontos, também com pontos corridos, onde é necessário abrir 2 pontos de vantagem para poder vencer a partida, tá certo? E aí durante esse jogo, né, existem diferentes ações, né, que nós chamamos de fundamentos técnicos. Esses fundamentos técnicos, eles são basicamente os movimentos básicos necessários para praticar a modalidade, e aí eles envolvem todas as ações do jogo, né, desde o saque, com suas características, né? Vocês podem voltar lá no texto didático de fundamentos técnicos para voltar a isso e aí ver os tipos de saque, o saque por baixo, o saque por cima, o saque flutuante, o saque viagem, enfim, cada um dos tipos de fundamento utilizado no jogo, tá certo? Temos o bloqueio, as defesas, o ataque, tudo bem? E aí essas ações de jogo, esses fundamentos técnicos, né, eles são basicamente encaixados no esquema tático de jogo definido pela equipe, né? E aí esse esquema tático ele depende também das regras do jogo. Então, por exemplo, no voleibol nós temos aí as posições de 1 a 6 e um sistema de rodízio específico, onde os atletas a cada retomada de ponto precisa mudar de posição, né? Toda vez que muda o saque, né, que roda o saque, muda a posição de ataque da equipe adversária, tudo bem? E aí faz com que todos os jogadores passem por todas as posições durante o jogo, exceto o caso do líbero, né, que tem um rodízio específico para ele, tá certo? Que aí só joga na área de defesa, no caso na posição 1, 6 e 5, tá certo? Com o passar dos tempos, né, da necessidade, da difusão do esporte, vai surgindo também outras formas de praticar o esporte, né? Como é o caso, por exemplo, do voleibol, que vai dando origem a outras variações de esporte, como é o caso, por exemplo, do vôlei de praia, que no geral, né, tem as mesmas tradições, vamos dizer assim, né, as mesmas formas de jogar do vôlei de quadra, né? Tem muitos elementos característicos. E aí muda-se algumas coisas bem básicas, como o terreno do jogo, uma quadra um pouco menor, certo? A composição das equipes, que nesse caso é dupla. Existem algumas competições específicas que têm outras formações, por exemplo, 4x4, que aí pode ser masculino, feminino ou misto, tá certo? E aí, os fundamentos técnicos, embora sejam muito parecidos, por exemplo, o ataque, a manchete, o toque, a sua forma de execução ela é um pouco diferente, tá? Isso porque é um ambiente aberto, a bola é um pouco mais pesada, tem a influência do vento, tudo bem? Existem algumas regras, por exemplo, que não permitem algumas ações, como por exemplo o ataque com a ponta dos dedos, a famosa largadinha. Então, assim, existem algumas alterações nas regras, né, que vai mudando a forma de jogar de uma variação do vôlei para outra, tá certo? Uma das características, né, que é bem marcantes no vôlei de praia é a exigência física, né? Então, por ser uma quantidade menor de atletas, um piso mais fofo, exige-se muito da resistência dos atletas, né, dos praticantes do vôlei de praia.
E aí, claro, né, o vôlei de praia, ele teve origem, né, a partir do vôlei, tá certo? E aí começou a ser praticado nas praias como forma de recreação, até surgir a necessidade, né, de competição e organização das regras para uma competição mais específica. E aí surge o vôlei de praia, tá certo? Uma outra variação do vôlei é o vôlei sentado, né? O vôlei sentado é um esporte paralímpico, né? Criado especificamente para pessoas com deficiência, nesse caso principalmente amputados, né? de membros inferiores, mas que não proíbe a participação de atletas, né? Que não tenham deficiência, desde que ele permaneça com as mesmas condições, né? E aí, assim como no vôlei de praia, tem muitos fundamentos que são semelhantes, né? São similares, perdão, ao vôlei, né? Como ataque, manchete, toque, mas tem sua execução alterada por conta da posição do corpo, né? No caso, como eles estão sentados, existe alguma diferença. Outra diferença é no padrão de regras, né? Então nós temos aí a questão da altura da rede, o tamanho da quadra que também é menor, tá certo? E nós temos outras similaridades, como por exemplo o rodízio, né? Então são variações que surgem a partir do voleibol tradicional. Uma outra modalidade, né, de esporte de rede e parede é a peteca, né? A peteca ela pode ser, na verdade, o brinquedo, né? O brinquedo peteca, que tem suas origens lá nas raízes indígenas, enquanto brinquedo, né, que se popularizou como forma de brincadeira, de não deixar a peteca cair, né? E com o passar do tempo, assim como nos outros esportes, foi se surgindo a necessidade de competir, né, para ver quem deixava a peteca cair menos no chão. E aí, ao longo do tempo, ela foi sendo sistematizada e organizada enquanto competição. Hoje nós temos competições oficiais de peteca, né? E aí, assim, tem as mesmas características do esporte de rede e parede, como nós vimos lá no começo da aula, né? Dividido ao centro por uma rede, tem um espaço de jogo, os jogadores não têm contato um com o outro, né? No caso com os adversários. E aí tem alguns movimentos que são similares, né? Como, por exemplo, a cortada do voleibol, a manchete. A diferença básica da peteca para o vôlei, né? Inclusive o próprio voleibol tem suas semelhanças, né? Suas origens também próximas à própria peteca, né? Que é muito mais antiga do que o próprio voleibol, né? Então, ele tem os movimentos básicos, por exemplo, a defesa da peteca, que é o movimento de baixo para cima, espalmando a peteca, ele se aproxima, né, da manchete. O próprio ataque da peteca, ele se aproxima com o smash, por exemplo, do badminton, né, do próprio tênis. Então, são esportes que trazem algumas similaridades, né? Alguns movimentos, alguns padrões de movimentos comuns, né? Que são semelhantes, tá certo? Embora, claro, mudou o instrumento do jogo, muda completamente a forma de jogar, né? E aí a peteca ela pode ser jogada, né, individual, em dupla ou em grupos, né, em trios. E aí tem todo um sistema de pontuação, a partida é dividida em 3 sets de 12 pontos ou 16 minutos, né? Então tem um tempo para fazer a peteca cair na quadra adversária. Tem também o esquema aqui de vantagem, como era antigamente no voleibol, né? Então quem saca tem que tentar fazer a peteca cair na quadra adversária para poder confirmar o ponto. Enfim, tem algumas características específicas da peteca, né, da competição. Lembrando que essas regras elas podem mudar de uma competição para outra, tá certo? De acordo com a necessidade. Assim como as categorias. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando nas categorias de base, né, no caso crianças, algumas regras mudam, como por exemplo a altura da rede, tá certo? E aí, claro, a peteca tem aí a competição, né? Tem também o brinquedo, tem o jogo popular, né? Então isso muda a forma, a composição da peteca, né? Oficialmente ela usa uma peteca de borracha com penas, né? E aí para o brinquedo popular tem algumas que são de couro, tem outras que são de fibras naturais, por exemplo, de fibras de bananeira, como é o caso que os índios usam, tá certo? Então é mais uma variação dos esportes de rede e parede.
E aí, a partir da peteca, né, existem uma série outras de modalidades esportivas, como é o caso, por exemplo, do badminton, né? O badminton já é um esporte um pouco mais sistematizado e mais difundido do que a própria peteca, né? Embora seja uma variação, uma derivação a partir do jogo de peteca, né? Mas ela usa uma peteca muito menor, né? É um jogo extremamente rápido. E aí é um esporte que tem origem, né? Basicamente, né? Na Índia, né? Ele surgiu com o nome de Poona. E aí depois, né, assim como todos os esportes, vai surgindo outras regras, outras formas de jogar, até se transformar no que nós chamamos hoje de badminton, tá certo? Aí o badminton é jogado já numa quadra semelhante, né, ao vôlei, à peteca, mas com dimensões diferentes, né? E aí nós podemos ver algumas marcações específicas. É um esporte que pode ser jogado individual ou em dupla. Essas duplas podem ser do mesmo gênero ou mistas, tá certo? No caso, homens e mulheres podem jogar juntos. E nós temos também alguns movimentos, né, alguns fundamentos que são básicos e que acontecem durante todo o decorrer do jogo, né? Então, nós temos aí o smash, o drive, o lob, o net shoot. Então, são movimentos básicos, né, que funcionam, que servem durante a partida para que o atleta possa continuar competindo. E aí, claro, para fazer com que o jogo aconteça, nós temos que nos organizar taticamente, ou seja, nós temos que criar estratégias para vencer. E aí, como todos os esportes de rede e parede, algumas características são bem importantes, como, por exemplo, a localização no espaço, a localização espaço-temporal, ou seja, saber onde você está e onde o instrumento do jogo vai ocupar daqui a um determinado tempo, manipular as ações do adversário, né? Fazer com que o adversário faça aquilo que você quer, ou seja, se eu vou levantar a peteca, se eu vou colocar a peteca lá no fundo da quadra, próximo à rede, tudo isso vai interferir na forma de jogar do meu adversário. E as interações acontecem a partir daí, né? E aí os esportes com raquete vai gerando, né, uma série de variações. Nós estamos vendo aqui o badminton, mas temos outras, né, como por exemplo o tênis. Né? O tênis, na verdade, ele deu origem, né, ao próprio badminton, ao próprio voleibol. Né? Foi um dos esportes antigos de rede e parede que foram sistematizados inicialmente, né, lá na Inglaterra. Na Inglaterra. E com o passar do tempo, ele foi ganhando variações, né? Formas diferentes de jogar. E aí, o tênis, né, atualmente, ele pode ser jogado em diferentes terrenos, mas quase sempre ele é jogado no espaço aberto, tá certo? E é uma modalidade que exige muito das capacidades físicas dos atletas, porque normalmente são partidas longas, tá certo? E aí ele pode ser praticado, né, em quadras de piso rápido, em piso lento, moderado, e isso diz respeito à velocidade que a bolinha ganha a partir do seu contato com o solo, né? Então, embora tenha registros, né, que o tênis ele surgiu desde o século V, né, quando ele já veio alguns registros de brincadeiras utilizando a mão para espalmar algum instrumento, mas na verdade a concepção mais aceita, né, é que o tênis ele vem de um joguinho francês, na verdade, chamado jeu de paume, né, que significa bater com a palma, né, jogo da palma, que aí os monges franceses usavam as mãos para rebater uma bola no muro, ou seja, manter a bola sob controle, né, no mundo. Como todos os esportes, né, eles foram mudando as regras, e aí as suas regras oficializadas, né, eles surgiram lá pela Federação Internacional de Tênis, né. Inclusive, nós temos aí um dos torneios de esporte de rede e parede mais antigos do mundo, né, que ainda hoje é praticado, que é o torneio de Wimbledon. Né? Então, desde a sua origem do tênis até hoje, ainda existe essa competição, né, que ela data aí de 1877, sendo aí um dos torneios mais antigos do mundo, no caso, um dos torneios de esporte de rede e parede, tá certo? E aí, o tênis de mesa, o tênis, né, a partir do tênis, vai surgindo outras modalidades. Assim como nos outros esportes também tem movimentos básicos, tá certo?
como por exemplo o próprio smash, né, que é aquele movimento por cima da cabeça para fazer a bolinha ir para frente, tem o voleio, e aí tem alguns golpes específicos, ou seja, no fundo da quadra tem uma nomenclatura, no próximo à rede tem uma outra nomenclatura, como é o caso dos voleios, né, para fazer a pontuação. Existe uma série de características de quadra que é um pouco diferente dos outros esportes de rede e parede, né, como por exemplo a área de saque, onde a bola tem que bater quando o adversário sacar, enfim. Existe uma série de movimentos básicos, né? Se você tiver com alguma dúvida, só é voltar lá na aula de fundamentos técnicos do tênis, né? Ou de qualquer uma das outras modalidades. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Todas as aulas e todo o material de apoio das últimas aulas que vocês tiveram. Então, qualquer dúvida, só é voltar lá em uma das aulas e fazer o resgate. Tanto desses fundamentos técnicos, como das regras, como da sua própria origem, tá certo? E das variações. Então aí a gente pode caracterizar, por exemplo, como variações do tênis, o frescobol, o beach tênis, né, que é o tênis na areia, que ele é muito próximo do próprio frescobol, né, como se fosse um badminton, só que com a bolinha e é praticado aí na areia. Então é bem interessante, quem tiver aí a curiosidade pode voltar nas aulas anteriores ou até explorar aí no próprio YouTube, né, nos portais online para poder se aprofundar nessas variações do tênis, tá? Aí uma outra variação do tênis, né, como eu tinha falado, é o tênis de mesa, tá certo? O tênis de mesa, que é um esporte aí muito rápido, né, principalmente no seu caráter profissional. E aí o tênis de mesa ele surge, né, a partir da brincadeira do ping-pong, que é bater aí a bolinha para o lado do outro. E aí, com o passar da evolução dos fundamentos técnicos, né, e com a regra, com o aprimoramento dos materiais utilizados, né, no tênis de mesa, ele vai ganhando velocidade, né? Por exemplo, a raquete especial, as borrachas especiais, a própria mesa, né, de ping-pong, ou tênis de mesa, isso vai definir muita coisa durante o jogo, né? O tênis de mesa, assim como outras modalidades, ele pode ser individual ou dupla, tá certo? Inclusive duplas mistas, né? Ele é jogado aí numa mesa retangular, divididos por uma rede, onde os participantes precisam fazer a bolinha cair na quadra adversária, não podendo deixar ela cair duas vezes do seu lado, tá certo? E é disputado em sets de 11 pontos, assim como o vôlei melhor de 5 sets, tá certo? Necessitando fechar um melhor de 3, um melhor de 5 sets, então quem fechar 3 sets vence, mesma história do tie break, e assim como as outras modalidades, né, existem fundamentos técnicos, né? Por exemplo, se eu vou dar um efeito na bolinha para baixo, vou dar um efeito para cima, se vai dar um efeito lateral. E esse efeito que dá na bola, né? No caso o backspin ou topspin, que é semelhante, né? O próprio tênis, ele diz respeito à forma que você bate na bolinha. Se vai dar velocidade, se vai tirar velocidade, se vai fazer a bolinha ir para um lado ou para o outro, certo? E aí existem uma série de técnicas, né? Como por exemplo, a forma de segurar a raquete, a forma de se posicionar, a forma dos movimentos. E claro, existe também algumas variações, né? Por exemplo, uma prática bem comum é aí o tênis de mesa no chão, né? Quem não tem a possibilidade de ter a própria mesa. Enfim, a gente viu aqui algumas variações dos esportes de rede e parede, né? E a partir deles vão surgindo muitos outros. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, todos os textos didáticos da unidade estão aqui na descrição desse vídeo. Clica aqui na setinha, no mais, né, na descrição do vídeo. E aí vai ter tanto a videoaula do conteúdo, quanto o texto didático, o material de apoio que vocês podem fazer uma revisão. E claro, lembrando que os esportes de rede e parede, eles não se limitam a esses que nós tratamos aqui. Existem outros, como por exemplo o futevôlei, né? Está surgindo agora o tecball, né? O fute-mesa, o handmesa, enfim. A partir da prática dessas modalidades esportivas, vão surgindo outras formas recreativas, geralmente, né? As pessoas começam a fazer essas modalidades
no tempo livre para se divertir em diferentes locais, e aí isso vai se popularizando. Surge então a necessidade de uma competição, né, o interesse de competição, e aí vai surgindo outras modalidades, né? Por exemplo, no badminton está surgindo agora, por exemplo, o air badminton, que usa uma peteca diferente, né? Que ela é um pouquinho mais lenta, que ela pode ser utilizada também em espaços abertos, que o vento não tem tanta influência nela. Enfim, a cada dia surgem aí novas modalidades, tá certo? Então nós vimos aqui nessa aula um breve resgate, né, sobre os esportes de rede e parede, e aí tratamos do voleibol, vôlei praia, o próprio vôlei sentado, né, a peteca, o badminton, o tênis de mesa, enfim, os esportes de rede e parede como um todo, tá certo? Não esquece, né, não se limita a essa aula de revisão, tá certo? Isso é apenas para lembrar se você perdeu uma das aulas específicas, aí você vai saber qual aula você vai voltar, tá certo? Para dar uma revisada, ler lá o material de apoio. E aí não esqueça, né? Porque esse estudo desses textos, dessas aulas, elas são importantes, porque na próxima aula, né, na próxima semana, nós teremos aí uma avaliação, na verdade é um simulado, tá certo? Nós vamos ter aí um formuláriozinho, algumas questões, para a gente conseguir mensurar, né, medir o quanto vocês vêm aprendendo com essas aulas remotas, com essas aulas de esporte de rede e parede. Tudo bem, pessoal? Não esquece, qualquer dúvida, além dos vídeos que tem aqui na descrição, não esquece qualquer dúvida, além dos vídeos que tem aqui na descrição, além do texto de material didático aqui, você tem seu professor lá no grupo do WhatsApp da sua turma, só é chamar o professor, tirar a sua dúvida, que nós estamos à disposição. Tudo bem? Fiquem bem e até a próxima.